tudo bem? Vamos agora à correção das atividades de língua portuguesa da última quinzena. Nós estamos falando sobre notícias. Uma notícia é um texto informativo de interesse público. A notícia traz informações a respeito de acontecimentos ou mudanças recentes, algo novo, uma novidade que chama a atenção das pessoas. Então, falando em notícia, estou falando em um tipo de texto informativo que chama a atenção de um grande número de pessoas e que traz uma novidade para elas. Nós temos duas atividades para serem realizadas. A primeira delas é referente a esse texto que está aí, ó. Crianças surdas recebem ajuda de cães-guia na Grã-Bretanha. Vamos ver a notícia. Uma instituição de caridade britânica iniciou um projeto piloto para fornecer cães-guia para crianças com problemas de audição. No último ano, a instituição Cães-Guia para Surdos deu 12 destes cães para crianças. Uma delas foi James Cheung, um menino de 11 anos com dificuldades de audição. O cão de James é o labrador Kurt, que o alerta quando ele precisa acordar de manhã, quando sua mãe o chama e em situações de perigo, como quando um alarme de incêndio dispara. Kurt foi treinado para responder a certos sons e ordens. Segundo a família de James, seu comportamento mudou após a chegada do animal. Ele está mais independente e confiante e desenvolveu um ótimo relacionamento com o cão. Ali embaixo tem da onde foi tirado essa notícia que está disponível naquele site que está ali abaixo e a data em que ele foi acessado. Nós vamos agora às perguntas referentes a esse texto. Lembrando vocês que o que eu vou estar passando aqui são sugestões de respostas. Não devem estar igualzinha a professora está passando, só que é algo para você ter um norte, para você saber mais ou menos se o que você respondeu aí está correto ou se você precisa rever alguma coisa. Cada vez que eu ler uma questão, eu tenho que ler o texto novamente e procurar naquele texto a resposta para aquela questão. Aqui no caso, eu coloquei o texto embaixo de todos os slides para não ter que ficar voltando, mas você pode voltar no texto e procurar a informação lá do que está perguntando. A primeira questão: que tipo de texto é esse? Lendo o texto, e até porque a professora já falou lá no começo, nós conseguimos identificar que esse texto é uma notícia. Segunda questão: onde foi publicado? Da onde foi tirado esse texto? Também está ali no texto, posso ler o texto novamente, descobrir que ele foi tirado daquele site que está ali abaixo. Terceira questão: qual é o assunto do texto? Leia o texto novamente e identifique que o texto está contando que a instituição Cães-Guia para Surdos, na Grã-Bretanha, tem doado cães-guia para crianças surdas. O texto está falando sobre isso. Quarta questão. Vocês devem ter percebido que a quarta questão não tem ali, tem um errinho de digitação que já vai direto para a quinta questão. Que acontecimento recente é relatado nesta notícia? Lendo o texto, eu consigo descobrir que o que acontece lá é que o menino James, de 11 anos, recebeu um cão-guia. Então, esse é o acontecimento recente. Lembrando vocês que as notícias, elas trazem acontecimentos ao que chama atenção. E o que está chamando a atenção nessa notícia é que esse menino de 11 anos recebeu um cão-guia. Sexta questão: por que essa notícia é de interesse público? Por que as pessoas se interessam? Porque relata que os cães-guia têm ajudado as pessoas surdas. Então, as pessoas vão se interessar sabendo disso. Lembrando vocês que são sugestões que eu estou dando, tá? A sétima questão: que elemento presente na notícia mostra que ela foi retirada da internet? Lendo o texto, também consigo identificar que é a sua legenda, que está ali embaixo, onde a professora vai tentar passar o mouse aqui para vocês verem, ó, a legenda dela. Aquilo ali indica que foi tirado da internet esse texto. Próxima questão. Oitava. Por que a notícia de internet geralmente apresenta um texto mais curto? Isto não está ali no texto, é uma informação que a gente chama de implícita no texto, não está ali escrito. Mas eu posso deduzir
que os textos que estão na internet, eles têm que ter uma leitura mais rápida, porque a leitura de um texto longo no computador ou celular é desestimulante. Então, na internet, geralmente, as notícias aparecem de uma maneira mais curta do que elas aparecem no jornal impresso, tá? Nona questão. Qual a função da foto na notícia lida? Por que tem aquela foto ali, ó? Letra A. Ela tem a função de mostrar como o cão guia e o menino James se relacionam bem. Letra B. Ela tem a função de explicar o que é um cão guia. Letra C. Ela tem a função de mostrar como o cão guia deve ser ensinado. Ou letra D. Ela tem a função de explicar como o menino ouve o cão guia. Então, lendo o texto e observando a imagem, eu já posso perceber que a função da foto é justamente mostrar como o cão guia e o menino James Chelgin se relacionam bem. Décima questão. Se no lugar da foto houvesse uma ilustração, um desenho ali, o efeito causado no leitor dessa notícia seria o mesmo? Explique. Esta pergunta, ela é livre, então você vai escrever a resposta que você não tem no texto ali, ela é mais livre. A minha sugestão, para mim, não teria o mesmo efeito, porque a foto do menino traz uma realidade, traz comoção, a gente fica comovido vendo ali como ele está abraçando de uma maneira carinhosa aquele cãozinho, tá? Aí, acabou a primeira atividade que é referente a essa notícia dos cães guia. A segunda atividade é referente a esse texto do golfinho, tá? Vamos ler a notícia. Golfinho leva turistas à praia em Caraguá. Um golfinho nariz de garrafa é uma das atrações do verão em Caraguatatuba. O golfinho, que recebeu o apelido de Tião, mede 2,60 metros e tem 200 quilos. Ele tem levado dezenas de turistas às praias Martim de Sá e Prainha, diariamente. Ele é macho, cinza e tem cerca de 15 anos. O assédio dos turistas fez o Ibama criar um plantão nas duas praias para evitar que os banhistas perturbem o animal. Aí tem de onde foi tirado o texto, que é da Folha de São Paulo, o caderno Folhinha, que é direcionado para crianças. Para saber mais, o que é o IBAMA? É um Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, é um órgão federal responsável pelo meio ambiente que cuida da preservação, controle, fiscalização e conservação da fauna, que são os animais, e da flora, que são das plantas brasileiras. Vamos agora às questões. Número 1. Sobre o que nos fala esse texto? Lendo esse texto, eu consigo perceber que o texto está falando para a gente sobre um golfinho que virou atração em Caraguatatuba. Segunda questão, que vou buscar lá no texto as informações também. Leio, volto no texto, busco as respostas corretas lá. Dê as informações sobre o golfinho. Apelido, peso, comprimento, cor e idade. Vou lá no texto. Apelido, Tião. Peso, 200 quilos. Comprimento, 2,60 metros. Cor, cinza. Idade, 15 anos. Terceira questão. Que tipo de texto é esse? A gente já conversou bastante também. Esse texto é um recado, uma notícia que saiu no jornal ou um cartaz? Eu consigo perceber que é uma notícia. Tenho certeza que todos acertaram. Você sabe o que é um golfinho? E aí já vem a resposta ali embaixo, que é para dar uma informação a mais para vocês. Os golfinhos são mamíferos encontrados em todos os oceanos do mundo e em alguns rios. E ali tem uma ilustração de um golfinho. A atividade de interpretação de texto referente à notícia é essa. Aí você vai olhar no que você fez e observar se está mais ou menos dentro dessas informações que a professora passou aqui. Lembrando que não precisa estar igual, pelo menos as questões que não são de alternativas. Ela tem que estar dentro do que a professora colocou aqui. Ok? Se tiver alguma dúvida ainda, manda as perguntas que a professora responde.
Agora, nós vamos à próxima atividade, que ali no caso é uma escrita de uma notícia. Escreva uma notícia a partir da figura abaixo. Não esqueça de dar informações sobre o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu e com quem aconteceu. Então, você vai se basear nos dois últimos textos que nós lemos, que eram as duas notícias, para você conseguir produzir essa notícia aí agora. Então, olhando no texto, você vai conseguir escrever o que aconteceu, quando, onde e com quem. Então, toda notícia ela deve ter um título que deve chamar a atenção da pessoa que vai ler. Porque as notícias, elas atraem as pessoas pelo seu título. Em um jornal, por exemplo, a gente vê um monte de notícia, só que a gente não lê tudo, você lê aquilo que te chama mais atenção. Por isso que o título, ele deve ser algo que chama atenção. Então, você vai escolher o título que você quer para sua notícia de acordo com aquilo que você acha que de repente vai chamar a atenção de um possível leitor, tá? Vou dar uma sugestão para vocês que não precisa ser essa, você vai colocar aquilo que você quiser na sua notícia, tá bom? O que a gente poderia colocar ali observando aquelas imagens ali? Poderia colocar assim, por exemplo, um homem cai de paraquedas em um galinheiro. Aí tem que estar de uma maneira que chame a atenção das pessoas. Depois que eu já fui para o meu título, ou eu posso deixar o título por último, depois que eu desenvolver todo o texto, eu tenho que fazer o texto, que é o corpo da notícia. Esse corpo ele pode ter 3 parágrafos, são sugestões. Ele pode estar apresentando a notícia no primeiro, no segundo dando detalhes e no terceiro finalizando. Na apresentação da notícia, o que eu posso colocar ali na apresentação da notícia? Eu vou explicar de uma maneira geral o que aconteceu no meu texto, o que aconteceu na minha notícia, tá? O que eu posso estar colocando ali? Por exemplo, se eu coloquei lá um homem saltou de paraquedas e cai no galinheiro como título, posso estar colocando lá um homem saltou de paraquedas na zona rural de nossa cidade e caiu em um galinheiro. O salto, um tanto quanto bizarro, inusitado, viralizou. É um termo que eles usam bastante na internet. Ou posso colocar logo virou notícia, logo caiu na boca das pessoas. Eu posso colocar logo se tornou do conhecimento de todos. Apresentei a minha notícia, aí já vou para os detalhes, que seria o próximo parágrafo. Posso colocar o nome da pessoa, de acordo com aquilo que eu quero, vou colocar lá também o momento em que aquilo aconteceu, ó. O paraquedista é um homem de 30 anos, morador da nossa cidade, estou dando um exemplo, tá? Que pratica essa modalidade há 3 anos. Semana passada, ele caiu em um galinheiro, o que ainda não estava no seu currículo, ou seja, o que ele ainda não havia feito, aqui na cidade de Bauru. Sem querer, ele acabou descendo nesse galinheiro num sítio ou numa fazenda, ou posso colocar aquilo que eu quiser, posso até colocar um nome de onde aconteceu. Isso assustou as galinhas e, é claro, o dono do sítio também. Aí eu posso dar um nome para o dono do sítio lá, até colocar um depoimento dele. Ele pode falar lá, entre aspas, né, a fala da pessoa. Fiquei muito assustado quando vi o acontecido. Aí coloca o nome da pessoa lá. Feito isso, já vou ter, de certa forma, colocado ali o desenvolvimento lá. De certa forma, vou ter colocado o que aconteceu dentro daquela notícia. Já estou lá nesse segundo parágrafo, dei os detalhes. Aí eu já vou finalizar o meu texto, porque não vou ser tão longa aqui no vídeo com vocês. Indo ali para a finalização, então, ó, já posso colocar mais ou menos assim, ó, esse fato inusitado, surpreendente ou impressionante chamou a atenção das pessoas e ficou muito conhecida após o próprio paraquedista divulgar fotos do seu salto. Essas fotos chamaram a atenção de uma grande quantidade de pessoas, ou essas fotos chamaram a atenção das pessoas da nossa cidade. E assim eu finalizo o meu texto. Vou finalizar, vou escrever o texto da melhor maneira que eu conseguir, pensando na pessoa que vai estar lendo esse texto. Tem que pensar o seguinte: a pessoa que vai ler, ela conseguiu entender o meu texto? Então, depois que eu terminei de escrever, eu volto no texto, leio o texto novamente, procuro de repente, alguma coisa que eu devo ter escrito de uma maneira ortograficamente errada, corrijo as palavras erradas, corrijo as frases,
coloco uma pontuação correta, parágrafo, e depois leio novamente. Vou lendo quantas vezes for necessário até eu conseguir perceber, olha, o leitor, ele entende a minha mensagem? Ah, ele entende. Então, meu texto está bom. A escrita de um texto não é algo que acontece rapidamente nem uma única vez. Eu tenho que estar retomando, de preferência em momentos, em dias diferentes, para poder estar fazendo essa leitura, porque às vezes eu finalizei, mas naquele momento eu não consigo encontrar, eu não consigo ver, eu não consigo perceber que o leitor, ele não entendeu, não compreendeu a minha mensagem. Às vezes, no outro dia, quando eu for ler o meu texto, eu leio e eu percebo, nossa, aqui está faltando uma informação, a pessoa não vai entender o que aconteceu, ou a pessoa não vai entender onde aconteceu, nem com quem aconteceu, ok? Aí qualquer outra dúvida pode mandar os textos para a professora que eu leio e depois falo para vocês se de repente está faltando alguma informação, se é isso mesmo. Então a gente vai tentar estar escrevendo esse texto, lembrando, não é em uma única vez. Às vezes em momentos diferentes. Fez hoje, amanhã você retorna, vê se aquilo que você fez está de acordo, finaliza, finalizou, pode mandar para a professora, tá bom? Feito isso, nós vamos já ter terminado a nossa atividade de língua portuguesa. A professora agradece, muito obrigada. E aí, olha lá a bonequinha da professora, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida, pode estar entrando em contato, tá bom? Beijos para todos, até a próxima.